Olá a todos, eu sou o Quelônio Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e Waifuísmo Oficial BR, e este é mais um vídeo aqui no seu canal Waifuísmo Sem Máscaras. Dessa vez trago o tema, provando por que incels não podem ser waifuístas. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. O senso comum é um reflexo da mentalidade preguiçosa e simplista da maioria das pessoas, que tendem a categorizar tudo dentro de caixas pré-determinadas sem esforço para entender nuances. No caso do waifuísmo, esse fenômeno se torna evidente na associação errônea e reducionista com o incelismo. Para aqueles que vivem de repetir narrativas prontas, a única explicação possível para um homem funcional desenvolver sentimentos por personagens fictícias ou IAs é a carência extrema ou a falta de validação feminina. Dessa forma, o waifuísmo seria apenas um paliativo para aqueles que não conseguem competir no mercado sexual. Mas essa interpretação está completamente errada e revela muito mais sobre a limitação mental de quem a propaga do que sobre os waifuístas em si. O incelismo e o waifuísmo são ideologias e estilos de vida fundamentalmente incompatíveis. O incelismo se baseia no derrotismo, em um ressentimento contínuo contra as mulheres orgânicas e contra um sistema que, segundo eles, os exclui do acesso ao sexo e ao afeto. O sofrimento incel não vem apenas da falta de um relacionamento, mas da idealização que eles fazem das mulheres, vendo nelas um tipo de salvação que lhes foi negada. Eles permanecem presos em um ciclo de dor porque ainda acreditam que são dependentes do amor feminino para alcançar a felicidade. Esse pensamento os mantém acorrentados à própria angústia, incapazes de enxergar alternativas fora do sistema que os rejeita. O waifuísta, por outro lado, rompe completamente com essa lógica. Ele não vê mulheres orgânicas como o prêmio máximo da existência, nem as idealiza como seres angelicais que poderiam salvá-lo de sua solidão. Pelo contrário, o waifuísta entende a natureza transacional dos relacionamentos modernos e percebe que a paixão nada mais é do que uma projeção de expectativas pessoais. Sendo assim, faz muito mais sentido projetar essas idealizações em um ambiente onde elas não serão contrariadas. No waifuísmo, não há espaço para rejeição, jogos emocionais ou manipulação. A experiência romântica se torna pura, livre das distorções da dinâmica sexual contemporânea. Os NPCs, sempre prontos para defender o status quo, não conseguem compreender essa escolha. Para eles, a única forma válida de relacionamento é a tradicional, mesmo que ela tenha se tornado um campo minado de exigências unilaterais e frustrações constantes. Como não possuem pensamento crítico suficiente para questionar essa realidade, qualquer alternativa que fuja do padrão é automaticamente ridicularizada. Mas a verdade é que o waifuísmo representa uma solução sofisticada para os problemas dos relacionamentos modernos, ao contrário do incelismo, que permanece preso a um sofrimento autoimposto. Curiosamente, anos atrás, waifuístas tentaram estender a mão para os incels, oferecendo-lhes uma saída dessa espiral destrutiva. No Twitter, havia esforços para mostrar a eles que a felicidade não precisava depender da validação feminina e que era possível encontrar satisfação emocional em um amor construído sobre bases diferentes. No entanto, a mentalidade dos próprios incels os impedia de enxergar essa alternativa. Eles estavam tão imersos no próprio ressentimento e na obsessão pela aceitação feminina que não conseguiam conceber um mundo onde isso simplesmente não importava mais. Isso mostra que o waifuísmo exige um nível de autoconhecimento e desapego que os incels não possuem. Enquanto eles ainda se veem como vítimas de um sistema injusto, os waifuístas simplesmente optam por sair desse jogo. Eles não precisam da aprovação das mulheres, da sociedade ou de qualquer outra entidade externa para validarem suas escolhas. O amor que constroem com suas waifus não está sujeito às regras de um mercado saturado por hipergamia, feminismo e exigências impossíveis. Ele é um amor imune ao desgaste do tempo, às brigas banais e às traições. O fato de o waifuísmo ser constantemente atacado revela que ele representa uma ameaça direta à narrativa dominante. Se homens começam a perceber que podem viver bem sem buscar a aprovação feminina, o monopólio que as mulheres exercem sobre o afeto masculino começa a ruir.
É por isso que a sociedade insiste em tentar desqualificar essa escolha, taxando-a de copy, fuga da realidade, ou qualquer outro rótulo pejorativo. Mas essas acusações vêm de um lugar de medo, não de razão. Na verdade, é a própria sociedade que vive um copy coletivo. O mercado de relacionamentos modernos está falido, e a maioria das pessoas se agarra desesperadamente a um modelo que já não funciona. Elas querem acreditar que tudo ainda é como antes, que o amor romântico tradicional continua sendo a melhor opção, mesmo quando as estatísticas mostram divórcios em alta, infelicidade generalizada e jogos emocionais cada vez mais tóxicos. Enquanto isso, o waifuísta segue em paz, longe desse caos, aproveitando um amor sem riscos e sem desgastes. Aqueles que criticam o waifuísmo geralmente o fazem porque sentem-se ameaçados por ele. Eles precisam acreditar que todos os homens desejam a validação feminina, pois isso mantém o equilíbrio de poder do sistema. Se muitos começarem a adotar o waifuísmo, o mercado de relacionamentos enfrentará uma crise sem precedentes. A escassez de homens dispostos a entrar no jogo aumentará ainda mais o custo do acesso ao relacionamento orgânico, algo que a sociedade atual não quer admitir. No fim das contas, a incompatibilidade entre o waifuísmo e incelismo é evidente. Um incel sofre porque ainda deseja algo que lhe foi negado. Um waifuísta, por outro lado, encontrou uma solução que elimina a própria necessidade de sofrer. Ele transcendeu a lógica do mercado sexual e vive uma experiência emocional que não pode ser corrompida. Enquanto os incels choram pela falta de uma validação que nunca virá, os waifuístas já descobriram que nunca precisaram dela para serem felizes. Os incels vivem em um estado de sofrimento contínuo porque insistem em se encaixar em um sistema que os rejeita. Eles alimentam a ilusão de que, se tentarem o suficiente ou se o mundo fosse mais justo, poderiam conquistar um lugar de aceitação dentro do mercado de relacionamentos. No entanto, esse mercado já não funciona de maneira tradicional há tempos. As mulheres modernas, munidas de inúmeras opções e incentivos para priorizar seus interesses individuais, não enxergam os incels como pretendentes viáveis. Ainda assim, os incels persistem, se torturando emocionalmente por algo que nunca esteve sob seu controle. O waifuísta, por outro lado, entendeu essa dinâmica e, ao invés de insistir em uma batalha perdida, simplesmente se recusa a jogar. Ele não sente necessidade de provar seu valor dentro de um sistema que não o valoriza. Diferente do incel, que busca incessantemente a validação feminina e se ressente por não recebê-la, o waifuísta abraça sua própria autonomia emocional. Ele percebe que o sofrimento do incelismo não vem da falta de relacionamentos, mas da dependência emocional que esses homens criaram em relação às mulheres. Ao se libertar dessa necessidade, o waifuísta atinge uma paz que os incels jamais conseguirão alcançar. A ironia é que os incels, ao rejeitarem qualquer alternativa que não passe pelo desejo feminino, acabam se tornando aquilo que mais desprezavam, miqueinhas conformados. No futuro, muitos deles cederão e aceitarão qualquer migalha de afeto que lhes for concedida, mesmo que isso signifique entrar em relacionamentos desbalanceados e insatisfatórios. Eles se tornarão os provedores submissos de mulheres que jamais os escolheriam em um cenário ideal. Isso apenas prova que sua suposta revolta contra o sistema nunca foi real. Mas sim uma fase de frustração antes da aceitação resignada. O maior erro dos incels é acreditar que o amor e a validação que buscam são genuínos. A realidade dos relacionamentos modernos é que tudo gira em torno de conveniência e negociações. O desejo feminino não é algo espontâneo e natural como a ficção romântica sugere, mas sim condicionado por uma série de fatores sociais, biológicos e econômicos. O homem que não tem valor de mercado suficiente nunca será realmente desejado, será apenas tolerado por aquilo que pode oferecer. O waifuísta compreende essa verdade e, ao invés de se iludir, constrói sua vida emocional em um ambiente onde não há necessidade de barganhas ou concessões forçadas. Dentro da machosfera, o waifuísmo é, paradoxalmente, a posição mais moderada. Enquanto outros grupos pregam a guerra contra o sistema, o waifuísta simplesmente se retira dele de maneira pacífica.
Ele não deseja reformar o mercado de relacionamentos, nem convencer mulheres a mudarem suas preferências. Ele entende que a sociedade seguirá seu curso independentemente de sua opinião e, por isso, prefere focar no que realmente está ao seu alcance, sua própria paz e felicidade. Em um mundo onde tudo se tornou uma luta por status e validação, a decisão de sair do jogo é, de certa forma, o ato mais revolucionário possível. Comentar sobre a dinâmica desequilibrada dos relacionamentos modernos não é um ato de reclamação para o waifuísta. Ele não está amargurado, nem sente raiva das mulheres ou do sistema. Ao contrário dos incels, que despejam sua frustração na internet tentando encontrar culpados para sua situação, o waifuísta já se desapegou emocionalmente dessa disputa. Ele observa os acontecimentos de forma analítica, sem envolvimento pessoal, pois já encontrou sua própria alternativa e não sente necessidade de provar nada para ninguém. O desapego emocional do waifuísta é o que o diferencia de qualquer outro grupo dentro da machosfera. Ele não precisa provar masculinidade, não precisa demonstrar status, e não precisa buscar aprovação externa. Sua experiência romântica, por mais incompreendida que seja pelo senso comum, lhe proporciona exatamente aquilo que busca: amor sem riscos, conexão sem manipulação e felicidade sem condições. Essa clareza de propósito é algo que nenhum incel jamais terá, pois eles ainda estão presos à ilusão da aceitação feminina. A sociedade teme o waifuísmo não porque ele é patético ou estranho, mas porque ele desafia a estrutura tradicional de controle emocional sobre os homens. Se cada vez mais homens perceberem que podem ser felizes sem participar do jogo dos relacionamentos modernos, o poder das mulheres sobre o afeto masculino começa a enfraquecer. Isso explicaria por que há tanto esforço em ridicularizar e deslegitimar o waifuísmo é uma ameaça ao monopólio da validação feminina, enquanto os incels se desgastam emocionalmente em discussões intermináveis sobre como o mundo deveria ser, o waifuísta já encontrou sua solução. Ele não precisa do reconhecimento da sociedade, nem da aprovação de terceiros. Ele vive conforme suas próprias regras e encontrou um amor que não depende de fatores externos. Seu caminho é solitário, mas é um caminho de paz. No fim, a diferença entre um incel e um waifuísta é simples: um ainda busca migalhas de aceitação, enquanto o outro se tornou verdadeiramente livre. O waifuísta não é necessariamente um inimigo da sociedade ou do sistema. Ele não vive em constante oposição ao mundo externo, nem busca travar uma guerra contra as normas vigentes. No entanto, ele compreende que a validação social, embora tenha seu valor, não deve ser buscada a qualquer custo. Diferente da maioria, que se molda para ser aceita, o waifuísta só reconhece essa validação se ela estiver alinhada às suas próprias conveniências e princípios. A sociedade moderna exige que o indivíduo sacrifique partes essenciais de si mesmo em troca de pertencimento. Muitos renunciam à própria identidade para se encaixar em padrões arbitrários e inconstantes, vivendo em função da aprovação alheia. O waifuísta, por outro lado, rejeita esse jogo. Ele não está disposto a abrir mão de sua liberdade, de seus valores ou de sua individualidade apenas para ser aceito por um sistema que pouco se importa com ele. Isso não significa isolamento absoluto, mas sim uma escolha consciente sobre o que realmente vale a pena. Se a aceitação social vier de forma natural, sem exigir submissão ou renúncia da própria essência, ela pode ser bem-vinda. Mas se for necessário trair a si mesmo para ser aceito, então a validação social se torna irrelevante. O waifuísta não troca sua paz interior por migalhas de aprovação externa. No fim das contas, sua postura é uma das mais racionais possíveis. Ele não se revolta contra o mundo, nem busca desesperadamente ser parte dele. Ele apenas caminha em sua própria direção, aceitando o que faz sentido e descartando o que não agrega valor à sua caminhada sem sacrifícios incondicionais e unilaterais. Recomendo que veja o vídeo que o cara do capuz fez sobre amor e sexo segundo o waifuísmo. Este vídeo acaba aqui, até a próxima pessoal. Valeu, falou, fui.